Com esse monte de opção de coador por aí, você sabe qual que é a diferença de fazer um café num coador de plástico e fazer um café num coador de cerâmica? Vem que a gente vai ver agora. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha, vocês mandaram pra gente umas dúvidas enquanto a gente estava fazendo aquelas batalhas de método de qual que é a diferença de fazer café usando coador de materiais diferentes. Quando a dona Melita Benz, lá na Alemanha, inventou o coador, ela veio para suprir uma dor que ela tinha na casa dela. Ela queria fazer um café de uma forma simples, prática, rápida, barata, e ela não queria que os resquícios do café ficassem lá na xícara. Eu vou contar um pouquinho dessa historiazinha do coador, mas você já sabe, passa esse vídeo um pouquinho para frente. Esse daqui é o coador da Melita, que leva o nome da inventora dele. Desde 1908, quando ela inventou até hoje, ele já sofreu várias alterações até chegar nesse formato dele hoje. Hoje ele tem essas ranhuras aqui dentro, esse buraquinho um pouquinho maior aqui atrás, e ele leva um filtro de papel específico para ele. O café, ao contrário do açúcar e do sal, por exemplo, ele não dissolve. Quando você prepara um café, os pozinhos ainda continuam lá, não continua? Tirando aqueles cafés solúveis, mas isso é um processo diferente. O café solúvel, ele é um café preparado, concentrado, e que na hora que você coloca água, ele dissolve e vira aquela bebida. Mas aqui a gente tá falando do pó de café normal. Ele precisa de uma água muito quente para extrair o sabor e os aromas dele, porque ele não dissolve. Você já tentou coar um café com água fria para ver o que acontece? Não dá certo, né? Fica aquela água bem clarinha, não sai sabor, não sai aroma. A não ser que você vá fazer um cold brew, que inclusive já tem vídeo aqui ensinando como fazer, que é aquele café infusionado a frio, que fica 12 horas dentro da geladeira, que aí sim a gente consegue extrair o café com a temperatura mais baixa. A gente não consegue, usando um coador, numa filtragem aí de 2 minutos, tirar todo o sabor do café se a gente não colocar uma temperatura muito alta. Então, para fazer o café no coador, a gente precisa de uma água muito quente e ter um equipamento seguro, onde eu consigo colocar água quente, extrair o café e ele sair de alguma forma com todos aqueles sabores e todos aqueles aromas do café. E foi por causa disso que o coador virou um método super famoso e popular no mundo inteiro, porque ele é muito simples e ele resolve vários problemas. A gente coloca um filtro de papel, coloca água quente por cima, ele é seguro para colocar água quente. O filtro de papel, ele vai reter o pozinho do café e aqui embaixo vai sair só aquele líquido super gostoso, maravilhoso e saboroso. E esse coador aqui tradicional que a gente conhece, ele é diferente, por exemplo, da prensa francesa, da cafeteira italiana, ou até da máquina de espresso, que tem um filtro metálico em cada um deles e normalmente sai um pouquinho de pozinho de café na hora que você vai tomar ele na xícara. Se você quiser saber a diferença dos cafés feitos em métodos de preparo diferente, por exemplo, no filtro, na prensa francesa e na cafeteira italiana, a gente tem um monte de vídeo de batalha de métodos lá no nosso canal do YouTube e também lá no blog. O coador de café, nesse suporte de filtro, ele é tão simples, ele resolve um problema de uma forma tão genial que ele ficou muito popular muito rápido. Por causa disso, existem vários tipos de coadores e vários tipos de material também. Eu trouxe alguns aqui e a gente fez um teste para a gente ver se realmente o material do coador, sendo ele de cerâmica, de acrílico ou de plástico, vai afetar o sabor do café. E qual que é a diferença de fazer um café num coador de plástico e num coador de cerâmica, por exemplo? Para fazer esse teste, eu peguei o mesmo café e fiz nesses dois coadores aqui. Esse daqui é a Rario V60, que é um queridíssimo dos baristas aí pelo mundo inteiro. Ele é super utilizado em campeonatos de barismo. Em qualquer cafeteria de café especial que você for, eu tenho certeza que você encontra ele por aí. Eu trouxe aqui um que é de cerâmica. E esse daqui é do mesmo formato, do mesmo tamanho e ele é de plástico. Mas afinal, qual que é a diferença do material e como que o material do coador ele vai influenciar na hora de fazer o café? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver na hora de comparar dois tipos de material de um coador é o material propriamente dito. Esse daqui de cerâmica, ele tem uma textura bem mais lisa, ele tem uma aparência mais bonita, ele dura muito, ele tem uma vida útil muito grande.
Já o coador de plástico, mesmo ele sendo de um material durável, com o tempo ele começa a envelhecer, ele começa a apresentar umas rachaduras. Olha só, eu tenho uma Hario aqui que é desse mesmo material. Essa daqui eu comprei em 2015, ela tem uns 5 anos de idade, mas já tem uns 3 anos que eu não uso ela mais. Olha a diferença, olha como que ela já tá rachada e ela já perdeu esse disco dela que vinha aqui embaixo, ó. Ela já quebrou, ele tava todo rachado, até que um dia ele chegou e quebrou e caiu de vez. E eventualmente isso daqui pode acontecer com esse daqui de acrílico, no caso, e também com esse daqui de plástico. Além disso, mesmo o de cerâmica sendo um material super durável e que não vai deteriorar, ele não é a prova de quedas, né, gente? Então tem que tomar cuidado, tipo, se ele bater, se ele cair no chão, ou então se a gente der um choque térmico muito brusco dele, depois de terminar de fazer o café com aquela água quente, se você colocar na torneira gelada, provavelmente ele vai trincar e se ele cair, ele vai quebrar. Esse daqui, que são os de plástico ou de acrílico, eles podem cair no chão, gente, que não quebra. O de acrílico, ele já é um pouco mais sensível, mas esse de plástico aqui, você pode colocar na bolsa, para quem viaja e gosta de levar o coador junto, para quem vai acampar, tranquilinho, pode levar o de plástico sem erro. Então, na hora de escolher um coador pelo material, uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar é a questão da durabilidade e da segurança. O segundo quesito que eu analisei na hora que eu fiz o café nesses dois coadores de materiais diferentes é a questão do sabor. Será que influencia mesmo? A primeira coisa que eu vi na hora que eu preparei os cafés aqui foi que a cerâmica, ela dissipa mais o calor, ela não tem um isolamento térmico muito bom. Então, na hora que eu coloco o café aqui dentro, se eu pegar água na mesma temperatura, colocar a mesma quantidade de café no mesmo tempo, o coador desse material de cerâmica, ele puxa mais o calor. Então, o café lá embaixo, ele sai um pouco mais frio comparado com esse daqui, feito no coador de plástico. E por causa disso, a temperatura da água, na hora que ela tá em contato com o pó aqui dentro, ela vai estar menor. O que isso quer dizer? Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que o café precisa de uma temperatura muito alta para a gente conseguir extrair? Por isso que a gente ferve a água do café na hora de passar ele? Então, o café feito aqui nesse coador de cerâmica, que dissipa mais o calor, ele vai extrair um pouco menos do que o café que foi feito no coador de plástico, por exemplo, que é o melhor isolante térmico. A mesma coisa acontece com o coador de metal. Você já deve ter visto algum coador de metal por aí. Se você coloca água quente no metal, na hora que você coloca a mão, você queima a mão, não queima? Às vezes você usa um pano ou você usa um cabo de madeira para pegar uma panela. É justamente por causa disso. O metal também dissipa o calor muito rápido. Ele rouba o calor da água quente. Então, o que isso significa na hora de fazer o seu café? Vai ter uma diferenciazinha do sabor, sim, porque a água vai mudar de temperatura dependendo de qual que é o material do coador que você vai usar. E por causa disso, vai mudar a extração do café. Gente, mas calma, não tem que ficar super preocupado, porque isso é muito fácil de resolver. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a diferença é muito sutil. A gente consegue perceber porque a gente está aqui analisando o café tecnicamente o tempo inteiro. Então, qualquer alteraçãozinha que dá no sabor, a gente consegue identificar. E também quem gosta muito de café, esses coffee lovers super expert, com certeza vai sentir essa diferença, mas é uma diferença muito sutil e tem uma forma muito fácil de resolver isso aí em casa. É só, na hora que for fazer o café, você tem um coador de cerâmica, você quer um coador de cerâmica porque ele é mais bonito, porque ele é de material mais durável, ou porque foi feito artesanalmente, igual esse daqui que é maravilhoso. É só, na hora de fazer o café, ferveu a água, escalda bem esse filtro. Normalmente a gente escalda o coador, os equipamentos que a gente vai fazer o café, para deixar ele já numa temperatura legal. E aqui no caso, como vem filtro de papel, pra gente tirar aquele gostinho do papel. Então, na hora que for escaldar, tem um coador de cerâmica, escalda bastante, joga bastante água quente, porque aí ele já vai ficar numa temperatura mais quente e ele não vai roubar tanto o calor da água na hora que você estiver passando seu café aqui.
A mesma coisa acontece na hora de você servir o café na xícara. Se você serve um café numa xícara de vidro, ou então numa xícara de metal, numa xícara de cerâmica, se você colocar uma aguinha quente lá, ele vai permanecer mais quente por mais tempo o café. Então, gente, aqui, ó, a palavra-chave que a gente tem que ver é temperatura. Outra coisa legal que é bom a gente ver na hora de comprar um coador é a questão do formato, do tamanho, das cores. Hoje, gente, tem vários tipos de coadores disponíveis por aí. Tem esse daqui que é o japonês, que é o da Haru, o da Melita, que é o super tradicional. Tem esse daqui que é o Coar, que ele foi feito aqui no Brasil. Olha esse aqui, que lindo, de cerâmica. E a gente já fez um vídeo comparando esses 3 tipos de coadores aqui para saber se o formato diferente impacta no sabor do café. O vídeo tá lá no canal do YouTube e também tá lá no nosso blog. Como a gente tem essa variedade de coadores, uma coisa importante é: você vai fazer muito café? Você vai fazer pouco café? É café para uma pessoa? Tem os coadores petitinhos, igual esse daqui da Melita, que faz até 200 ml de café, ou então 4 xícaras de 50 ml, se você tomar uma xícara petitinha. Esse daqui também é super legal para quando você vai fazer café para uma pessoa. Gente, eu adoro. Quando eu vou fazer café só para mim, eu coloco isso aqui em cima da minha xícara, faço uma xícara de café e tá prontinho. Tem esse daqui, que é o número 2. Esses todos aqui são o número 2 também. Eles fazem um pouquinho mais de café. Até uns 480, meio litro de café dá pra fazer tranquilo. E tem esses grandões aqui. Esse da Haru, eles recomendam fazer até uns 720 ml de café. E esse da Melita dá pra fazer 1 litro tranquilinho, que é o 0,3. Então, na hora que for escolher o coador aí pra sua casa, a palavra-chave que você tem que ter em mente é o consumo. Bebe muito café? Um coadorzão. Bebe pouco café? Um coadorzinho resolve. E agora, o último quesito que é importante a gente avaliar na hora de comprar o coador, obviamente, é a questão do preço. A gente consegue achar coadores mais simples por menos de R$10 no supermercado. Mas tem coadores, por exemplo, esse daqui do Coar, ele custa mais ou menos uns R$40. Esse da V60 você consegue achar aí em torno de R$70, R$80. Já os de cerâmica são um pouquinho mais caros. Os coadores de cerâmica da Melita, por exemplo, eles têm um preço em torno de R$200. Os da Haru V60, a partir de R$300 em diante, você já consegue achar uns coadores de cerâmica. Então, na hora de comprar, tem que ver o que cabe no bolso, o que é o melhor custo-benefício. E o preço por si só não impacta diretamente no gosto do café. Dá pra gente fazer um bom café com um coador super baratinho de R$10, mas também dá pra você fazer um bom café com um coador de R$300. No final das contas, você vai ter que olhar o seu gosto pessoal, o que você quer pra sua casa, e a palavra-chave é custo-benefício. Eu, por exemplo, tenho esse daqui de cerâmica, eu comprei ele em 2015, ele tá novíssimo ainda, tem mais de 6 anos. E eu acho super lindo, vem gente aqui tomar café comigo, eu faço aquele cafezinho num Haru V60 de cerâmica, é super charmoso. Mas eu super uso isso aqui na minha casa, no dia a dia aqui da Coffee & Joy também. A gente sempre faz cafés pra muita gente aqui nesse Melita rosa grandão. Aí vai de você, tem opção, cor, formato e tamanho pra tudo quanto é gosto e pra toda sede de tomar café. Então, resumindo, qual que é a vantagem de ter um coador feito de cerâmica? A primeira coisa é a questão do material, que é um material que tem uma vida útil muito grande. Ele é de um material bem mais nobre, você consegue achar uns assim feito à mão também que são muito bonitos. E sem falar que tem várias cores, formatos, tamanhos. E a desvantagem, a primeira coisa é a questão do preço, né? Ele tem um preço mais alto do que esses coadores de plástico. Outra coisa é o cuidado. Como ele é de cerâmica, ele não pode cair no chão, ele não pode bater, senão ele quebra muito fácil. Então não dá pra levar ele por aí, tem que armazenar ele bem, tem que tomar cuidado na hora de fazer o café nele pra ele não cair. E não é bom ficar dando choque térmico nele também não. E também tem uma desvantagem que na verdade não é uma desvantagem, é uma coisa que a gente consegue resolver, que é, tem que escaldar ele um pouquinho mais para ele não roubar tanto calor na hora de fazer o café. Já esses coadores de plástico, as vantagens dele ele também é durável, apesar da vida útil dele não ser muito longa. Ele é super barato, é muito fácil de achar, você consegue achar coador assim de plástico super fácil em qualquer lugar. Tem vários tamanhos, várias cores disponíveis. As desvantagens são que, com o tempo, ele pode dar aquele rachadinho, sabe? Ele pode ressecar, ficar com aquela aparência não muito bonita. Bom, pessoal, então é isso.
Me conta, você tem coador aí na sua casa? Você tá pensando em comprar um coador diferente? Qual que você tem? Me fala aqui nos comentários qual o tipo de coador que você comprou aí para sua casa, ou se você tomou alguma decisão depois de assistir esse vídeo, me conta aqui. O mais importante disso tudo é você conseguir achar um tipo de coador, um modelo e um material que vai encaixar aí na sua rotina. Gente, olha só, se você quiser uma dica de um café que fica maravilhoso no filtro de papel, em qualquer um desses coadores, é esse aqui, ó. Vivi trouxe aqui pra mim. O Pink Lemonade da assinatura da Coffee Joy. Ele tem um sabor marcante com notas de limonada e morango. Ele tem uma acidezinha muito maravilhosa. É um café muito bom para testar no coador aí na sua casa. E se você quiser saber como fazer café no Melita, como fazer café na V60, como fazer café no Coar, tem vídeo lá no nosso blog, no canal do YouTube também, com um dossiê completo de cada um desses coadores. Bom, galerinha, então olha só. Por hoje foi isso. Deixa aqui para mim nos comentários as sugestões de outras formas de fazer café que você queria ver destrinchado aqui no nosso canal do YouTube. Eu vou lá fazer um café pra galera toda aqui, ó, um Pink Lemonade no V60, e eu encontro com vocês no próximo vídeo, beleza? Um beijo, gente. Tchau, tchau.